Graça e paz, povo de Deus, povo da Vitória Plena TV, Pastor Divaldo, família Ceifeiros do Senhor. Já pegou o seu café aí? Vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos falar nesse dia de hoje sobre desertos. Desertos que Deus permite e desertos que nós criamos. E a pergunta que eu te faço: no deserto, você atravessa ou você faz moradia? Porque parece que tem povo de Deus que tem feito moradia no deserto, pastor Divaldo. Você acredita? Esticou a tendinha ali e gostou do deserto. Tá tão longe a terra prometida, eu vou ficar por aqui mesmo. É forte. Oh, meu Deus. Desertos que Deus permite a título de provação. Desertos que, quando Deus quer sondar o nosso coração ou quer nos ensinar algo, e também há desertos que nós mesmos criamos. Então, aprenda a discernir a origem da aprovação para não desperdiçar o processo que Deus está investindo em você. Como texto áureo aqui, eu selecionei dois. O deserto, quando ele é provocado por nós, e o deserto a título de provação do Senhor, para nos tornarmos aptos, ou como o crente gosta, aprovados por Deus. Jeremias 2,17, meus irmãos, diz assim: não foi você mesma que trouxe isso sobre si? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, quando ele te guiava pelo caminho? O outro lado da moeda, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, há desertos ou há situações em que nós, por falta de sabedoria, e é por isso que constantemente temos a pílula de sabedoria, criamos desertos desnecessários. A travessia é como a ponte do Morumbi, lá onde eu trabalho. Uma ponte, pastor Divaldo, com ar-condicionado e tudo. Iluminação linda, perfeita. Que ponte maravilhosa, a ponte que liga o nosso prédio ao Shopping Morumbi. Já tirei umas fotos ali que, meu Deus, que ponte é aquela? Deve ter custado alguns milhares de reais aí, quiçá milhões. Então, assim, há caminhos que eu crio, que eu dificulto, e Deus está dizendo: é tão simples passar por isso. Se você tivesse recebido aquela pílula de sabedoria guardada no seu coração, porque as coisas de Deus, meus irmãos, a gente guarda aqui. Tá tudo bem hoje, a conta tá gordinha, eu tô com a minha saúde em dia, mas guarda a pílulazinha aqui no coração, que vai chegar o dia que você vai precisar lembrar dela e sacar dela aqui, ó, tomar e falar: é, adversário, hoje não. É, tem crente prevenido aqui, ô glória. Eu vou repetir aqui esse de Tiago, que é o deserto do bem, para que você entenda que quando é de Deus, como é maravilhoso passar desertos. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Aos que o amam. Você ama Deus? Você tem recebido provações de Deus? Persevera, persevera, porque há reservado após a aprovação a coroa da vida. Glória a Deus. Introdução aqui, meus irmãos, para caminharmos. Uma das perguntas mais comuns na vida cristã é: por que eu estou passando por isso? Quantos cristãos não ficam? Por que eu estou passando por isso? Quando enfrentamos crises financeiras, dores emocionais, conflitos familiares, dificuldades conjugais, enfermidades ou até momentos de profunda solidão, frequentemente procuramos uma explicação. É normal tentar entender por que eu estou passando isso. Porém, a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina que nem todo deserto possui a mesma origem. Existem desertos que Deus permite
para nos amadurecer, para nos forjar, e existem desertos os quais nós criamos. Por causa de escolhas erradas, desobediência, orgulho, impulsividade ou afastamento da vontade de Deus. Esse é forte, hein? Afastamento da vontade de Deus. Meus irmãos, o problema é que muita gente confunde os dois. Uns culpam Deus por consequência das próprias decisões. Você tomou a decisão errada, a consequência chegou e você diz, é Deus me castigando. Outros se condenam por processos que Deus está usando para aperfeiçoá-los. Meus irmãos, a maturidade espiritual começa quando aprendemos a discernir a diferença. Porque um deserto mal interpretado produz revolta. E quantos estão revoltadinhos com Deus? Eu vou te dizer, Deus não está nem aí para sua revolta, seu crente mimizento, chorão. Vamos crescer na fé, meus irmãos. Ao invés de murmurar, reclamar, se jogar no chão, oh meu Deus do céu, bater os pezinhos. Deus não quer isso de você, não. Eita, Deus tremendo. Ele quer maturidade. Um deserto mal interpretado produz revolta, mas um deserto muito bem compreendido e discernido produz crescimento. Então, ao invés, quando o próximo deserto chegar, se você não estiver passando por um nesse momento, não faz biquinho, não diz que é Deus. Procura entender se verdadeiramente esse deserto não foi causado por você e que as consequências que estão chegando foi por uma decisão sua. Existem desertos que nós criamos, meus irmãos. Jeremias traz uma pergunta muito séria para o povo na passagem que nós lemos agora há pouco, Jeremias 2,17. Não foi você mesmo que trouxe isso sobre você? O profeta indaga o povo de Deus. Ei, vocês estão dizendo que foi Deus? Não foi vocês mesmo que fizeram isso ou que trouxeram isso sobre vocês? Israel estava sofrendo, meus irmãos, mas boa parte daquele sofrimento que Israel passava naquela época era consequência das próprias escolhas do povo de Deus. Eles escolheram abandonar Deus, eles ignoraram conselhos, desprezaram a direção do Senhor e depois perguntavam por que estavam enfrentando dificuldades. Lembra que eu falei lá em cima que de todas as piores coisas dos desertos que nós criamos é se afastar da vontade de Deus? Israel se afastou da vontade de Deus, desprezaram a direção do Senhor e depois ficavam perguntando por que as dificuldades haviam chegado. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes o deserto não é um teste divino. O deserto é consequência ou resultado das decisões humanas. Alguns desertos são produzidos por más escolhas. Na vida financeira, escute isso. Gastamos sem planejamento, assumimos dívidas desnecessárias, ignoramos os princípios de sabedoria. Eu já te convido a toda quinta-feira estar presente ali na live da pastora Cândida. Ignoramos princípios de sabedoria. Eu já te falo, se tu é cristão, cristão não negocia princípio, princípio é inegociável. Depois chamamos tudo aquilo de ataque. Estou sendo atacado. Aquilo que é consequência da minha imprudência. Na vida emocional, alimentamos mágoas, vivemos comparações constantes, consumimos conteúdos tóxicos, ignoramos sinais de esgotamentos, depois nos perguntamos por que estamos tão cansados. É Deus? É deserto permitido por Deus? Na vida conjugal, meus irmãos, a falta de diálogo, a falta de perdão, a falta de atenção, a falta de investimento no relacionamento. Abro um parênteses, 29 de agosto, ainda dá tempo, faltam 9 dias, dá para você se inscrever e participar do encontro de casais da Ceifeiros do Senhor. Me procura no particular, procura o pastor Edivaldo, ele te passa o meu contato. Eu quero te fazer esse convite, e se esse convite tocou seu coração nesse dia de hoje, ainda dá tempo. Vamos seguindo aqui. Na vida conjugal, escolhemos o distanciamento que foi sendo construído ao longo do tempo. Ou seja, no namoro era aquele guti-guti, e ao longo do tempo foi se afastando.
É Deus trazendo o deserto para o seu casamento? Não. Consequência das suas escolhas. Poderão andar dois juntos se não tiverem no mesmo propósito? Não. Cada um vai andar para um lado. Ó. É isso aqui, ó. Quando nós estamos no propósito de Deus, o casal anda assim, ó. Não é assim, não. É aqui assim, ó. Juntos. Vamos seguindo. Vida espiritual. Desertos que nós trazemos na nossa vida por negligência na oração. Abandono da palavra, esfriamento na comunhão. Como assim esfriamento na comunhão? Eu vou aqui na igreja só de domingo. Eu vou a cada 15 dias. Eu vou quando eu sinto que eu tenho que ir, quando a minha alma requer que eu vou. Esfriamento na comunhão traz deserto para a sua vida. E depois de tudo isso, nós sentimos um vazio espiritual. Assim como o deserto, vazio de todas as coisas, repleto de areia. Não deixe de estar em comunhão com o seu povo, que é o povo de Deus. Meu irmão, vai para a igreja. Vai para a igreja. Gosto muito quando a missionária Solange termina a programação dela e ela fala assim, gente, quem não tem culto na sua igreja, vai cooperar em uma outra igreja. Se você vai ficar em casa ali distraído no celular ou na novelinha da Plim Plim, não, vai congregar. Vai ter comunhão, vai aprender de Deus, vai fazer um curso, quem sabe. Deus não tem culpa de tudo, meus irmãos. Um dos sinais de maturidade cristã e até maturidade em outras áreas da vida é assumir a responsabilidade das suas escolhas. Adão culpou a Eva. Eva culpou a serpente. E desde então muitos continuam procurando culpados. Mas crescimento começa quando dizemos, Senhor, me mostra qual parte desse problema foi produzido pela minha escolha. A restauração frequentemente começa com arrependimento. Restauração é fruto de arrependimento. A restauração só chega quando verdadeiramente eu conheço a minha parte nesse erro, nessa falha, nessa decisão e me arrependo e a restauração chega para o meu lar, para a minha família, para a minha vida. Falamos aqui de desertos que nós criamos, vírgula, desertos que são criados pelas nossas escolhas. Vamos falar agora de desertos que Deus permitiu. Nem todo sofrimento é consequência de pecado. Nem toda dificuldade é resultado de um erro. Quantas pessoas que nós vimos passar por desertos e depois venceram? E depois tiveram uma vida maravilhosa. Logo, há desertos permitidos por Deus. Tiago nos escreve, feliz é o homem que persevera na provação. Tiago 1,12. Observe que aqui o homem não está sendo punido, ele está sendo provado. Existe uma diferença enorme. Punição é consequência de erro ou de escolha. Provação, até as coisas de Deus têm prova, viu, meu irmão? Para ser graduado, para chegar em níveis superiores diante do Senhor, espiritualmente, tu achou que era só ter um rostinho bonitinho? Tu achou que era só ser da herança dos pais e aí você já estava ali, né, tete a tete com Deus? Não. Tem provinha, tem prova. E eu falo para você, vai para a escola dominical, vai para o culto de ensino, meu irmão. Vai para o culto com o ciclo de oração, porque a prova é individual, mas o ensino ainda pode ser em conjunto. A prova não é com consulta, meus irmãos. A prova não é com consulta. Na prova não dá para olhar para o vizinho do lado na cadeira e falar qual que é a resposta. O professor vai dizer, ei, a prova é individual, olha para frente, a prova é sua. Oh, glória! Então existe uma grande, enorme diferença entre estar sendo punido pelos seus erros, as suas escolhas e estar sendo provado por Deus. Meus irmãos, oh glória! Quem não se lembra de Israel atravessando o deserto após tirar o povo de Deus do Egito e conduzi-los ao deserto, Deus não os conduziu até ali para destruí-los, mas sim para prepará-los, porque muitas das vezes o deserto é o detox do Senhor. Oh, glória! O pastor Divaldo gosta das coisas. O deserto é o detox do crente.
que é o detox? É a purificação, é a santificação. Não tinha como o povo de Deus sair do Egito e imediatamente chegar na terra prometida. O deserto ali foi a purificação, foi extraindo tudo que o Egito havia ali contaminado eles, vícios, né, pensamentos, né, outros deuses que foram carregados ali escondidinho na malinha. Quantos dizem, eu creio em Deus, mas eu tenho o plano B aqui na minha bolsinha, na minha carteira? Meu Deus do céu. O deserto foi para preparar e não para destruir, porque a palavra do Senhor é categoricamente descrita de tal maneira que nós entendemos que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para nós e não pensamentos de destruição, meus irmãos. Oh, glória! No deserto eles aprenderam dependência, confiança, obediência e perseverança. O deserto revelou quem eles eram, mas também revelou quem Deus era na vida deles. O deserto vai expor você. Talvez você não está saindo do deserto ainda porque você não está dando permissão para Deus expor e tirar isso de você. O deserto é exposição. O deserto é ferida sangrando. O deserto é complicado de passar. É por isso que muitos vão lá e constroem moradia no deserto. Dá uma pausa aqui. Mas o Senhor nessa manhã quer que você atravesse o deserto, porque tem preparado uma terra maravilhosa. Jesus também passou pelo seu deserto. Jesus foi levado em Mateus 4:1 pelo Espírito ao deserto. Observe algo importante nessa passagem. Jesus não foi ao deserto porque pecou, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E isto significa, meus irmãos, que alguns desertos fazem parte do processo de preparação. Nem toda dor é castigo. Algumas dores, desertos, são treinamento. E como eu diferencio os dois desertos? É uma pergunta legal essa. Legal, André. Você me explicou aqui que tem desertos que são causados por mim, criados por mim, e tem desertos que Deus permite que eu passe para ser aprovado. Mas como eu identifico e diferencio esses dois desertos? É uma pergunta formidável. O deserto criado por nós geralmente exige arrependimento. Então esse deserto que você criou e você está convivendo com ele, fazendo morada, para sair dele, a dica-chave, arrependimento. Correção de rota, reconhecimento de erro, voltar para Deus, mudar comportamento. 4 dicas de como você discernir e modificar esse deserto e atravessá-lo. Agora, o deserto permitido por Deus, meus irmãos, assim como o deserto criado por nós exige arrependimento, o deserto criado por Deus exige perseverança. Precisa continuar caminhando, precisa continuar confiando, continuar obedecendo, mesmo sem entender na dica de nada. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas esse deserto aqui, quem está me conduzindo é Ele. Ele é o meu GPS. Deus é a bússola. Eu tenho fé, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar confiando que é Ele quem está na direção. O que os dois desertos têm em comum, meus irmãos? Independente da origem, ambos podem ser usados por Deus. Essa é uma das maiores mensagens do Evangelho. Deus consegue transformar até nossos erros em oportunidade de aprendizado. Pedro errou, mas foi restaurado. Jonas fugiu, mas foi corrigido. O filho pródigo desperdiçou a sua herança, mas encontrou graça ao voltar. Cristo é especialista em transformar fracassos em testemunho. O maior perigo do deserto, o perigo do deserto, meus irmãos, não é a dificuldade, é desperdiçar a dificuldade. Há pessoas que passam anos no mesmo ciclo porque nunca aprendem a lição. O deserto deve gerar transformação. Se Deus permite um processo, existe um propósito. Vou repetir isso. Se Deus permite um processo, é porque existe um propósito. Se Deus corrige, é porque existe amor e o Pai ama a todos. Aleluia, que pertence a Ele. Ele te ama também, meu irmão. Ele quer ver você vencer nesse deserto. Se Deus prova,
é porque existe crescimento. Como isso se aplica à nossa vida, meus irmãos? Vida espiritual, nem toda fase seca significa afastamento de Deus. Às vezes Ele só está nos ensinando a caminhar pela fé. Emoções e sentimentos. Crises podem revelar as áreas que precisam de cura, diálogo e restauração no seu casamento. Finanças. Algumas dificuldades nos ensinam princípios que a abundância muitas das vezes não nos ensina. Muitas das coisas eu aprendo tendo muito, mas no tempo de escassez eu também aprendo. No tempo de deserto nas finanças, eu preciso aprender que no tempo de bonança eu deveria ter estudado melhor, planejado melhor, porque sabemos que a vida é uma roda gigante. É uma roda gigante. Glórias a Deus. Cristo, como a mensagem, o centro dessa mensagem, o maior exemplo de perseverança é Jesus. Ele enfrentou a rejeição, ele enfrentou a dor, enfrentou a injustiça, sofrimento, mas permaneceu fiel. Na cruz, que tudo estava parecendo perdido, Deus transformou o maior sofrimento da história na maior vitória de todo um povo. Por isso, o cristão nunca atravessa o deserto sozinho. Cristo caminha conosco. Aleluia, glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, aguenta mais um minutinho. Existem desertos que nós criamos e existem desertos que Deus permite. Os primeiros nos chamam ao arrependimento, que é o deserto criado por nós. O deserto permitido por Deus nos chama à perseverança, mas ambos os desertos existe esperança, porque Deus continua sendo Deus no vale, no deserto e na montanha. Não desperdice a sua dor te dá um destino. Não desperdice a sua prova, não desperdice o processo. Permita que Deus transforme esta fase em crescimento. Palavra final. Talvez você esteja hoje vivendo um deserto e se pergunta todo o tempo, ou vai se perguntar, quando isso vai acabar? Mude essa pergunta para o que Deus deseja me ensinar. Porque deserto não são apenas lugares de sofrimento. Deserto também é um lugar de revelação. Foi no deserto que Israel conheceu a provisão. Foi no deserto que Moisés encontrou a direção. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E talvez seja no deserto que você descobrirá um nível mais profundo da graça de Deus. Os desertos que nós criamos nos ensinam responsabilidade. Os desertos que Deus permite nos ensinam dependência. Mas ambos os desertos podem nos conduzir para mais perto de Cristo. E isso continua sendo fonte de água viva, ainda que eu esteja no deserto. Está no deserto? Precisa de água? Chama Jesus para a sua vida. Esses são os dois tipos de deserto. O deserto que criamos e o deserto que Deus permite para nos provar e nos aprovar em Cristo Jesus. E eu creio que você vai vencer esse deserto e não mais vai fazer morada e vai fazer sim a travessia desse deserto, chegando rumo à terra prometida. Presbítero André, essa é a pílula de sabedoria dessa manhã. Deus os abençoe. Pastor Edivaldo, retorno para ti. Uma manhã abençoada, um final de semana de descanso, de prosperidade, de paz no seu lar. Em nome de Jesus. Amém e graças.